R$ 2 milhões. 3 anos. E a lavoura continuava morrendo, até que um velho de chapéu surrado apareceu pedindo emprego na fazenda. O fazendeiro olhou para ele e fez pouco caso. Mas o capataz riu na frente de todo mundo. Vai se aposentar. Aqui o serviço é pesado. O velho não abaixou o olhar. Ele só disse: eu sei o que está matando sua lavoura. Nenhum engenheiro encontrou, nenhum drone explicou. Ele encontrou em 2 dias, e o que estava dentro daquela fazenda não era um problema. Era alguém. Hélio Brandão não era o tipo de homem que pedia ajuda, nunca foi. Dono de quase 4.000 hectares no Vale do Cruzeiro, construiu tudo com as próprias mãos. Ou, pelo menos, era o que gostava de dizer em jantares, com um copo de uísque caro na mão e os outros ao redor, concordando com a cabeça, porque ninguém ousava discordar. Fazenda grande, casa que parecia palácio no meio do cerrado, garagem com carro importado e celular sempre tocando. Banco, corretor, fornecedor, político. O nome Brandão abria a porta em qualquer lugar da região. E fechava a boca também. Mas havia 3 safras seguidas que aquele nome não estava abrindo mais nada. A lavoura estava morrendo. Não de uma vez, não de repente, do jeito mais frustrante possível. Devagar. As plantas brotavam normais, cresciam até certa altura, e então começavam a amarelecer pelas bordas, a murchar, a morrer em manchas que se espalhavam pelo campo, como feridas que ninguém sabia fechar. Uma área morria. Hélio mandava tratar. A mancha voltava 2 metros ao lado. Mandava tratar de novo. Voltava mais longe. Era como apagar fogo com gasolina. O problema sempre estava um passo à frente. No primeiro ano, ele contratou uma consultoria agronômica da capital. Vieram 2 engenheiros de óculos com pranchetas e termos técnicos que Hélio fingia entender. Fizeram análise de solo, mandaram amostras para o laboratório, prescreveram um fungicida importado que custou o equivalente a um carro popular por hectare. A lavoura continuou morrendo. No segundo ano, chegou uma empresa de tecnologia com drones e sensores de umidade espetados no chão como bandeiras de guerra. Geraram relatórios com gráficos coloridos e projeções que ninguém sabia ler direito. O engenheiro responsável nunca tinha pisado em terra de verdade na vida, e ficou visível na primeira vez que ele olhou para o chão com aquela expressão de quem vê algo desconhecido. As manchas continuaram se espalhando. No terceiro ano, Hélio já tinha jogado mais de R$ 2 milhões naquele buraco sem fundo, e a paciência tinha chegado no limite. Os vizinhos já murmuravam. 1 ou 2 já tinham feito piada nas costas, do tipo que chega aos ouvidos de quem não deveria ouvir. Isso doía mais do que o prejuízo financeiro. Hélio Brandão não aguentava ser motivo de comentário. Foi numa manhã de terça-feira, com o sol ainda baixo e o céu cor de cobre, que ele apareceu. Um homem velho, caminhando pela estrada de barro que levava à portaria da fazenda. 71 anos no documento. Mas o corpo carregava o dobro disso, não de fraqueza, mas do tipo de peso que só uma vida inteira dobrado sobre a terra produz. As mãos eram grossas como raízes velhas, as costas levemente curvadas, usava uma mochila desbotada e um chapéu de palha remendado com linha grossa, do tipo que não se compra mais em loja nenhuma. Chegou na portaria e pediu trabalho com uma voz calma, que não pedia esmola e não esperava pena. Disse que tinha experiência com soja, milho e solo de cerrado. Disse que trabalhou 30 anos em fazendas do Mato Grosso ao Piauí. Disse que podia ajudar. Robervaldo, o gerente da fazenda, estava por perto quando seu Ernesto chegou. 50 anos, gordo, chapéu de couro sempre encardido e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era o homem de maior confiança de Hélio havia quase uma década. Quem contratava, quem demitia, quem autorizava a compra de insumo, quem decidia o que plantava onde. Quando ouviu o idoso pedindo emprego, riu. Não um riso discreto, um riso aberto, virado para o lado, do tipo que convida os outros a rirem junto.
Volta pro sítio, seu velho. Aqui é fazenda grande. Seu Ernesto não se moveu. Pediu para falar com o patrão. Hélio desceu da varanda com a xícara de café na mão e olhou o homem de cima a baixo com aquele desdém específico de quem nunca precisou de ninguém. Fez uma observação sobre a idade, alguma coisa sobre aposentadoria e descanso, e os peões ao redor riram, constrangidos, porque quando o patrão faz piada, todo mundo ri ou finge que não ouviu. Seu Ernesto não abaixou o olho, não mudou a expressão. Esperou o riso acabar e disse com a serenidade de quem já foi humilhado tantas vezes que o veneno perdeu o efeito. Eu sei o que está errado nessa lavoura, seu moço, e não precisa de drone para ver. Silêncio. Hélio olhou para ele por um segundo longo. Não era crença, era curiosidade do tipo que aparece quando alguém faz uma afirmação absurda com convicção demais para ser ignorada. Contratou seu Ernesto pelo salário mínimo, mais por deboche do que por respeito, como quem aceita uma aposta que tem certeza que vai ganhar. Seu Ernesto pegou a mochila, agradeceu com um aceno de cabeça e foi encaminhado ao alojamento. Robervaldo ficou parado observando aquela cena com os olhos semicerrados. O sorriso tinha sumido. No lugar dele havia algo diferente. Não raiva, não desprezo. Era atenção. O tipo silencioso e frio de quem acabou de identificar um problema que ainda não sabe o tamanho. Naquela noite, enquanto Hélio dormia sem saber o nome completo do homem que havia acabado de contratar, Robervaldo ficou acordado mais tempo do que de costume. E no dia seguinte, bem cedo, foi ao depósito de insumos verificar se tudo estava no lugar. No segundo dia de trabalho, não na segunda semana, no segundo dia, seu Ernesto fez algo que parou todo mundo no meio do campo. E o que ele disse em voz baixa, quase para si mesmo, foi a primeira peça de um quebra-cabeça que ia mudar tudo. Seu Ernesto acordou antes do sol. Não porque alguém mandou, não porque havia escala. Acordou porque era assim que ele tinha vivido a vida inteira. O alojamento ainda estava no escuro, os outros peões roncando nas beliches, quando ele dobrou o cobertor, calçou as botas e saiu sem fazer barulho. Pegou o chapéu remendado, pegou a enxada e foi para a lavoura sozinho, no frio mole da madrugada do cerrado, antes mesmo do primeiro pássaro cantar. Não estava trabalhando, estava olhando, caminhava devagar entre as fileiras, parando aqui e ali, abaixando o joelho no chão com o cuidado de quem não quer assustar o que está estudando. Pegava uma folha entre os dedos com delicadeza. Observava a cor. Não a cor que qualquer um enxerga, mas os tons dentro da cor. O amarelo que começa pelo meio nervura ou o que começa pelas bordas. A diferença que para a maioria não existe e para ele diz tudo. Depois, a raiz. Cavava um palmo com as mãos, sem pressa, e olhava para a profundidade que aquela raiz tinha ido ou não tinha ido. A terra sempre fala. O problema é que quase ninguém sabe escutar. Foi nessa manhã que Tiago o encontrou. 18 anos, filho de um peão fixo da fazenda, primeiro emprego de verdade. Tinha aquela mistura de timidez e curiosidade que os jovens carregam quando estão num lugar novo e ainda não sabem se podem fazer perguntas. Viu seu Ernesto agachado no meio da fileira, sozinho, no escuro que começava a clarear, e achou estranho o suficiente para chegar perto. O senhor está procurando alguma coisa? Seu Ernesto não respondeu de imediato. Terminou de observar o que estava observando, limpou a mão na calça e se levantou devagar. Tô lendo, disse. Tiago olhou para as plantas ao redor, depois para o senhor. Lendo o quê? O campo. Seu Ernesto caminhou 2 passos à frente e parou diante de uma planta com as folhas levemente torcidas para baixo. Olha essa folha aqui. Vê como ela dobra antes de amarelecer? Não dobra para cima, dobra para baixo. Isso é sinal de raiz que não aprofundou. Raiz que não aprofundou é raiz que não achou o que precisava lá embaixo. Parou,
olhou para o horizonte da lavoura. E quando a raiz não acha o que precisa, a planta morre por dentro antes de aparecer por fora. Tiago ficou olhando para a folha como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Foi nesse mesmo dia, horas depois, que aconteceu a cena que os peões iam contar por anos. Era quase meio-dia, sol na vertical, calor que pesava no ombro. O grupo estava caminhando pela área leste quando seu Ernesto, que vinha 2 passos atrás de todos, parou de repente. Parou completamente, como se os pés tivessem fincado no chão por conta própria. Levantou o braço fechado no ar. O sinal universal de para tudo. Os peões travaram sem entender. Alguns se entreolharam. Um deles riu baixinho, do tipo de riso que aparece quando alguém não sabe o que fazer com o que está vendo. Seu Ernesto se abaixou devagar. Pegou um punhado de terra. Esfregou entre os dedos, sentindo a textura, a umidade, o peso. Cheirou de perto, nariz quase encostando na palma da mão. Depois se levantou, caminhou 2 metros à frente e fez tudo de novo. Pegou outro punhado, esfregou, cheirou. Comparou os 2 nas palmas abertas, lado a lado, como quem pesa ouro numa balança invisível. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, olhou para o horizonte com uma expressão que nenhum dos peões conseguia nomear direito, mas que todos sentiram. Era a expressão de quem acabou de encontrar o que estava procurando, sem ter certeza de que queria encontrar. Deixou a terra escorrer entre os dedos, limpou a mão na calça e disse com voz baixa e firme, quase para si mesmo: "Isso aqui não é doença, isso aqui é fome. Mas não é fome de chuva, não." Não explicou mais nada. Pegou a enxada e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. O silêncio durou uns 3 segundos. Depois, alguém riu. Outro balançou a cabeça. Um terceiro comentou baixinho que o velho estava ficando senil, mas nenhum deles conseguiu voltar ao trabalho de imediato, porque aquelas palavras ficaram suspensas no ar quente do cerrado de um jeito que não tinha explicação racional, mas que incomodava do mesmo jeito. Tiago não riu. Ficou olhando para o velho de costas, enxada no ombro, caminhando entre as fileiras como se estivesse em casa, e pensou que talvez o riso dos outros fosse exatamente o problema. A mesma coisa que fazia aquela lavoura continuar morrendo enquanto todo mundo fingia que entendia o que estava acontecendo. Antes do fim do dia, a frase de seu Ernesto já tinha chegado ao ouvido de Robervaldo. O peão que contou achou que o gerente ia rir também. Mas Robervaldo ouviu em silêncio, com aquela atenção fria de quem processa informação antes de reagir. Não perguntou nada. Dispensou o peão com um aceno de cabeça e ficou parado sozinho por um momento, olhando para a direção da lavoura leste. Naquela tarde, Robervaldo passou pelo alojamento mais cedo do que de costume. Parou do lado de fora, olhou pela janela. Seu Ernesto estava sentado na soleira, consertando uma tira de couro da mochila, de costas para ele, sem saber que estava sendo observado. Robervaldo ficou ali por uns 10 segundos. Depois virou e foi embora sem fazer barulho. No dia seguinte, chegou uma ordem nova. Uma das áreas mais afetadas ia receber mais adubo. O mesmo material que já tinha sido aplicado 3 vezes sem resultado. Mais do mesmo, mais uma vez. E dessa vez, Robervaldo disse pessoalmente que queria ver o serviço feito até o fim do dia. Os peões foram buscar os sacos no depósito. Tiago foi junto. E quando voltaram para a área com tudo no ombro, encontraram seu Ernesto parado no meio do caminho, de frente para eles, plantado no chão como se tivesse raiz. O que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Nem os peões, nem Tiago, e principalmente não Robervaldo, porque seu Ernesto não saiu do caminho, e isso ia custar caro para ele. Os peões pararam, não porque alguém mandou. Pararam porque havia algo na postura de seu Ernesto que não deixava espaço para passar. Ele estava no meio do caminho com os 2 pés firmes no chão, olhando para frente, chapéu na mão, sem raiva no rosto, mas com uma firmeza que pesava mais do que raiva.
O tipo de firmeza que só aparece em quem já não tem mais nada a perder, e descobriu que isso, no fundo, é uma forma de liberdade. Os sacos de adubo ficaram no ombro. Ninguém avançou. "Não joga adubo ali não", disse seu Ernesto. Voz baixa, direta. Sem explicação, sem rodeio. O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois veio o barulho dos passos pesados de Robervaldo chegando por trás. Ele tinha visto tudo de longe e veio andando rápido, com aquele jeito de quem quer chegar antes que a situação se resolva sozinha. Porque se resolver sozinha, não serve. Precisava resolver do jeito dele, na frente de todo mundo. Parou a 2 metros de seu Ernesto. Olhou para ele de cima a baixo com um sorriso que não tinha nada de engraçado. "Quem foi que te deu ordem, seu velho?" Seu Ernesto não respondeu. Ficou olhando para Robervaldo com aquela expressão calma que incomodava exatamente por ser calma. "Te perguntei uma coisa." A voz de Robervaldo subiu um tom. "Você tem função aqui? Tem diploma? Tem alguma coisa que te dá o direito de parar o serviço da minha fazenda?" "Não é sua", disse seu Ernesto quieto. Aquilo foi o suficiente. Robervaldo deu um passo à frente e soltou tudo de uma vez, em voz alta, para todos ouvirem, porque era exatamente isso que ele queria, que todos ouvissem. Disse que seu Ernesto não era ninguém ali, que tinha sido contratado por pena, por capricho do patrão num dia de humor ruim. Que velho, sem estudo, sem cargo, sem função definida, não dava ordem para ninguém. Que se quisesse continuar empregado, pegasse a enxada, abaixasse a cabeça e fizesse o que mandavam, como qualquer peão faz. Que se achasse que sabia mais do que engenheiro formado, do que consultor pago, do que o gerente que tocava aquela fazenda há quase 10 anos, então estava na hora de ir embora do mesmo jeito que tinha chegado. A pé pela estrada de barro. Um dos peões riu alto. Outro comentou sem se preocupar em baixar a voz. Velho gagá querendo dar ordem agora. Tiago, que estava no grupo com o saco no ombro, sentiu alguma coisa apertar no peito. Olhou para o seu Ernesto esperando ver alguma reação. Raiva, constrangimento, qualquer coisa. Mas o idoso ficou parado, chapéu na mão, cabeça levemente baixa, ouvindo tudo sem recuar 1 centímetro. Como quem já passou por isso tantas vezes que o veneno não faz mais efeito. Quando Robervaldo terminou, o silêncio voltou mais pesado do que antes. Seu Ernesto ergueu o olhar, olhou para o gerente por 1 segundo. Depois olhou para o chão, para o saco de adubo no ombro do peão mais próximo, e então para o campo à frente. Colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar, com aquela calma que mais irritava do que qualquer resposta poderia irritar. "Tá bom", disse apenas. Virou as costas e foi embora. Robervaldo ficou parado olhando para trás de seu Ernesto com o sorriso de quem ganhou. Virou para os peões e fez um gesto com a cabeça. "Pode ir, serviço não para." Mas os peões não foram. Não houve combinação, não houve olhar de entendimento entre eles. Não houve nenhuma palavra trocada. Simplesmente, ninguém avançou. Os sacos continuaram no ombro. Os pés continuaram parados. Era como se aquela área no chão na frente deles tivesse ficado marcada por alguma coisa invisível que nenhum deles sabia nomear, mas todos sentiam. Robervaldo percebeu o que estava acontecendo e o sorriso sumiu. "O que foi?" "Tô falando para jogar o adubo." Um peão mais velho, sem olhar para o gerente, desviou o caminho e foi para outra área. Os outros foram atrás, um por um, em silêncio. Tiago foi o último. Antes de virar, olhou de relance para o chão daquela área. A terra seca, avermelhada, quieta, e pensou que talvez seu Ernesto tivesse razão. Não sabia explicar por quê. Só sabia que não queria ser quem provava que estava errado. A área ficou sem adubo naquele dia. Robervaldo não insistiu. Não porque desistiu, mas porque fazer barulho demais em cima daquilo ia chamar a atenção que ele não queria. Foi para o escritório, fechou a porta e ficou lá por um bom tempo. Do lado de fora, seu Ernesto voltou ao trabalho,
como se nada tivesse acontecido. Capinou a fileira que havia deixado no meio, sem pressa, sem comentar com ninguém. Tiago passou perto dele no fim da tarde e quis dizer alguma coisa. Um obrigado, uma palavra de apoio, qualquer coisa. Mas antes que abrisse a boca, seu Ernesto falou sem levantar a cabeça do serviço. Não precisa falar nada não, meu filho. A terra já sabe a verdade. O resto é só questão de tempo. Tiago foi embora sem entender direito o que aquilo significava, mas guardou a frase. 2 semanas se passaram. A fazenda continuou funcionando no ritmo de sempre. Peões entrando cedo, saindo tarde, Robervaldo circulando entre os setores com o chapéu de couro e o rádio na cintura. Hélio fazendo sua ronda matinal de carro, tomando café na varanda, recebendo ligação de banco. Tudo igual, tudo normal. Até aquela manhã em que Hélio freou o carro no meio da estrada e desceu sem desligar o motor. Ele ficou parado olhando para o campo e não conseguia acreditar no que os olhos mostravam. Porque na sua frente, bem na sua frente, o campo estava dividido em 2, e os 2 lados não podiam ser mais diferentes. O carro ficou ligado no meio da estrada de terra. Hélio tinha descido rápido, como quem vai conferir algo pequeno e volta em segundos. Mas os segundos foram passando e ele continuou parado, os braços caídos ao lado do corpo, o olhar fixo no campo à frente. De um lado da linha invisível que dividia aquela área, as plantas de sempre, baixas, amareladas pelas bordas, com aquele jeito murcho de quem não tem força para crescer direito. O mesmo quadro que ele vinha olhando há 3 safras, que ele já tinha tentado corrigir com todo o dinheiro que tinha jogado naquele problema. Do outro lado, verde. Verde alto, firme, com as hastes eretas e as folhas abertas no sol, como se a planta soubesse exatamente onde estava e o que precisava fazer. Eram as mesmas sementes, o mesmo solo, o mesmo sol, a mesma chuva. A única diferença entre os 2 lados era o que tinha sido feito, ou deixado de ser feito, naquela área que seu Ernesto mandou parar. Tiago apareceu por trás e parou a uns 3 passos de Hélio. Não disse nada. Ficou olhando para o patrão, olhando para o campo, e entendeu que aquele não era o momento para falar. Hélio ficou ali por um tempo que parecia maior do que era. O vento balançava as plantas dos 2 lados ao mesmo tempo, e aquela diferença ficava ainda mais gritante com o movimento. De um lado tudo firme, se dobrando com elegância e voltando. Do outro, tudo frouxo, se dobrando e ficando torto. Quando Hélio finalmente se moveu, não voltou para o carro. Virou e foi a pé na direção do alojamento. Encontrou seu Ernesto sentado do lado de fora, na soleira, consertando o cabo de uma enxada com arame. O velho ouviu os passos se aproximando. Levantou os olhos por um segundo para confirmar quem era e voltou para o serviço sem mudar a expressão. Hélio chegou perto. Olhou em volta como se precisasse confirmar que não havia mais ninguém por perto. Depois, puxou uma pedra do chão com o pé, sentou na beira dela e ficou em silêncio por um momento. Sem o celular, sem o café, sem aquela postura de dono que ele carregava em todo lugar como se fosse parte do uniforme. Como você sabia? Perguntou. Direto, sem rodeio. Seu Ernesto não parou o serviço de imediato. Terminou de dar uma volta de arame no cabo. Testou a firmeza com as 2 mãos e só então colocou a enxada de lado. Olhou para o chão por um instante, como quem organiza o que vai dizer antes de dizer. Quando a terra fica com fome do jeito que essa tá, ela muda de comportamento. Falou devagar, sem pressa. A raiz não aprofunda. Fica rasa, procurando na superfície o que não está encontrando lá baixo. A folha dobra para o lado errado antes de amarelecer. O cheiro da terra muda, fica mais seco do que deveria, mesmo com chuva. Eu vi esse padrão antes, muitas vezes, em lugares diferentes, com culturas diferentes. É sempre igual quando o solo não está recebendo o que precisa de verdade. Hélio ouviu tudo, sem interromper. Já vi terra assim, continuou o velho, quando o adubo não era o que diziam que era. A última frase pousou diferente.
Hélio piscou uma vez. Repetiu baixinho, quase sem querer. Não era o que diziam que era. Seu Ernesto ergueu o olhar devagar e encontrou os olhos de Hélio. Não disse mais nada. Não precisava. A frase já estava no ar, e Hélio já estava com ela dentro da cabeça, girando, encaixando em lugares que ele não tinha olhado ainda. Ficou mais uns 2 minutos sentado naquela pedra, em silêncio, olhando para o chão. Depois se levantou, agradeceu com um aceno de cabeça que não era do tipo que ele costumava dar para peão nenhum, e foi embora. Naquela tarde, Hélio fez a ronda de sempre, mas diferente. Foi a pé em vez de carro. Andou devagar pelas áreas, parou no depósito de insumos, ficou olhando para as pilhas de sacaria empilhadas sem tocar em nada. Passou pelo escritório da gerência quando Robervaldo não estava. Abriu a gaveta do arquivo. Olhou para as pastas sem tirar nenhuma. Fechou a gaveta. Saiu. Naquela noite, deitado, mas sem dormir, Hélio ficou repassando os últimos 3 anos na cabeça. Cada consultor contratado, cada produto comprado, cada resultado que não veio. E uma frase do velho girando sem parar. Quando o adubo não era o que diziam que era. De repente, um pensamento bateu no peito como soco. Se o problema não está na terra, então alguém está colocando ele lá. Ficou parado no escuro com aquilo. Respirou fundo e perguntou para si mesmo o que nunca tinha perguntado antes. Quem escolhia os fornecedores? Quem aprovava as compras? Quem assinava as notas? Robervaldo, sempre Robervaldo. No dia seguinte cedo, antes de qualquer reunião, antes de falar com qualquer pessoa da fazenda, Hélio pegou o celular e ligou para um número que não usava faz tempo. Um contador de uma cidade a 200 quilômetros de distância, homem discreto, sem vínculo com ninguém da região. Pediu que viesse pessoalmente. Disse que precisava de alguém de fora para olhar para dentro. Não explicou o motivo, mas o tom de voz já dizia tudo. Robervaldo, que estava chegando para mais um dia de trabalho naquele mesmo momento, viu o carro de Hélio na garagem e bateu os olhos na janela iluminada do escritório. O patrão estava de pé, de costas, com o celular no ouvido. Algo naquele quadro fez Robervaldo parar por um segundo no meio do caminho. Ele não sabia o que Hélio estava dizendo. Não sabia com quem estava falando. Mas havia 3 safras que ele vivia com um medo pequeno e controlado no fundo do estômago. O tipo de medo que não atrapalha o dia a dia, mas nunca some de todo. Naquela manhã, o medo cresceu um pouco. O contador chegou 2 dias depois, e o que ele encontrou nos documentos daquela fazenda era exatamente o tipo de coisa que explica 3 anos de prejuízo, 2 milhões gastos sem resultado, e um gerente que sempre tinha uma resposta para tudo. O contador chegou discreto, sem avisar para ninguém da fazenda. Hélio o recebeu na varanda ainda cedo, antes de qualquer movimento no pátio, e disse o mínimo necessário. Queria alguém de fora, olhando para as compras de insumo dos últimos 3 anos, sem dar motivo, sem antecipar o que esperava encontrar. O homem pegou as pastas, foi para a sala dos fundos e fechou a porta. Enquanto isso, a fazenda seguia o ritmo normal por fora. Mas havia uma tensão nova no ar. Sutil, do tipo que ninguém nomeia, mas todo mundo sente. Robervaldo estava mais quieto do que de costume, menos circulação, menos comentário, porta do escritório mais fechada do que aberta. Tiago percebeu. Não entendeu, mas percebeu. Hélio andava diferente também. Mais devagar. Parava em lugares onde antes só passava. Ficava olhando para o depósito de longe, sem entrar. Olhava para o rosto de Robervaldo durante o almoço com aquela expressão de quem está calculando algo que ainda não tem nome. Na terceira tarde, o contador bateu na varanda. Sentaram os dois com a porta fechada. Ele abriu a pasta e colocou as folhas na mesa sem falar nada. Só deixou Hélio olhar. Hélio olhou. Os olhos foram de uma coluna para outra, de uma folha para a próxima, devagar. Não porque estava lendo devagar, estava sentindo o que aqueles números diziam.
E o que diziam não precisava de explicação técnica para machucar. Os valores não fechavam, as quantidades não batiam. Um nome de fornecedor aparecia onde não deveria, com frequência que não era coincidência. Hélio levantou os olhos das folhas. O contador disse apenas: o que foi entregue não era o que foi cobrado, nem de perto. Silêncio. Hélio ficou com os olhos parados na mesa, mas não estava mais vendo os papéis. Estava vendo outra coisa. Seu Ernesto, com 2 punhados de terra nas mãos, comparando, cheirando e dizendo baixinho que aquilo era fome, mas não de chuva. A frase que ficou presa na cabeça dias atrás, quando o adubo não era o que diziam que era. O pensamento que não deixou ele dormir. Se o problema não está na terra, alguém está colocando ele lá. Tudo encaixava agora. Encaixava de um jeito que doía fundo. Quem autorizava as compras? Perguntou, mesmo já sabendo. O contador virou a última folha. Apontou para o campo de assinatura, o mesmo nome, a mesma letra, todas as vezes sem exceção. Hélio fechou a pasta, se levantou, foi até a janela e ficou de costas, olhando para o campo lá fora. Do lado de fora, no pátio, Robervaldo cruzava o espaço com o chapéu de couro e o passo de sempre. Confiante, tranquilo, como todo dia dos últimos 10 anos. Como alguém que não sabe que o chão está sumindo embaixo dos pés. Hélio ficou olhando para ele pela janela por um longo momento. Depois pediu discrição absoluta ao contador, que guardou tudo e saiu sem ruído. Nos dias seguintes, Hélio não mudou nada na rotina. Acordou no mesmo horário, tomou café, fez a ronda, cumprimentou Robervaldo de manhã, assinou um pedido de compra que o gerente trouxe, olhou para o rosto dele enquanto dobrava o papel e pensou: quase 10 anos, quase 10 anos, esse rosto esteve dentro da minha confiança. Robervaldo saiu do escritório sem perceber nada. Hélio ficou com a caneta na mão, olhando para o vazio. Quando a confirmação final chegou, o fornecedor suspeito tinha laço direto com alguém da família de Robervaldo, empresa aberta pouco antes dos primeiros desvios. Hélio ouviu tudo em silêncio e desligou. Ficou parado com o celular na mão por um momento que pareceu longo. Depois mandou uma mensagem curta para o gerente. Precisava de uma conversa na sede. Amanhã, depois do almoço. Só os dois. Robervaldo respondeu em segundos. Claro, sem problema. Mas naquela noite dormiu mal. E de manhã, quando se levantou e olhou para o espelho antes de ir trabalhar, o sorriso que ele sempre tinha pronto demorou mais do que o normal para aparecer. No dia seguinte, quando Robervaldo entrou na sala da sede e viu o que estava em cima daquela mesa, o sorriso sumiu de vez. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi a cena mais carregada que aquela fazenda já viveu. O céu estava carregado naquela tarde. Nuvens pesadas se acumulando desde o meio-dia, daquele jeito que ameaça chuva, mas não cai, como se o tempo também estivesse segurando alguma coisa. O calor tinha ficado parado, sem vento, e o ar dentro da sede parecia mais denso do que o normal quando Robervaldo abriu a porta e entrou. Hélio estava de pé perto da janela, de costas. Não virou quando ouviu a porta. Robervaldo deu 2 passos para dentro e parou. Seus olhos foram direto para a mesa, e o que viu ali fez os pés pararem antes do cérebro mandar qualquer ordem. Notas fiscais, comparativos de preço, o relatório do contador, tudo organizado em fileiras silenciosas sobre a madeira escura da mesa, como peças de um processo que já tinha chegado ao fim antes mesmo de começar. O sorriso que ele tinha chegado consumiu. No lugar, ficou uma expressão que Hélio nunca tinha visto no rosto daquele homem em quase 10 anos. Não era raiva, não era surpresa. Era o rosto de quem percebe num segundo que o jogo acabou. Hélio se virou devagar, olhou para o gerente por um momento, sem falar. Depois puxou a cadeira, sentou e apontou com um gesto calmo para a cadeira do outro lado da mesa. Robervaldo sentou, devagar.
Como quem sabe que se sentar é admitir que vai ter que ouvir, mas que não tem mais para onde ir. Hélio olhou para a mesa, olhou para o gerente e fez apenas uma pergunta. Quanto tempo? Robervaldo ficou em silêncio. Os olhos foram para os documentos, voltaram para Hélio, foram de novo para os documentos. Seus dedos pousados sobre as coxas apertaram levemente o tecido da calça. Quanto tempo, Robervaldo? Não era mais pergunta, era peso. O gerente abriu a boca, fechou, respirou fundo, e então fez algo que ninguém naquela sala esperava. Riu. Um riso curto, sem alegria. O tipo que aparece quando alguém decide que se vai afundar de pé. 3 anos, disse. E você nunca teria descoberto nada. Daí parou, olhou direto para Hélio. Se não fosse por causa de um velho peão sem estudo que eu mesmo não queria ter contratado. Aquela frase ficou parada no ar da sala por um tempo longo. Hélio não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque aquelas palavras tinham pousado num lugar fundo, naquele espaço dentro do peito, onde a raiva e a vergonha dividem o mesmo endereço. A vergonha de quem percebe que quase perdeu tudo porque humilhou o único homem que enxergava a verdade, que riu de um velho de chapéu remendado enquanto esse mesmo velho segurava nas palmas das mãos a prova de que algo estava muito errado. Robervaldo continuou, com aquela voz baixa de quem já decidiu que não tem mais nada a perder. Você contratou engenheiro, drone, consultor, gastou 2 milhões e ninguém viu o que um velho analfabeto viu no segundo dia. Balançou a cabeça levemente. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Hélio ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou, calmamente, sem levantar a voz, sem bater na mesa, sem o tipo de explosão que alguém esperaria de um homem como ele. Você tem até o fim do dia para retirar seus pertences do escritório. Robervaldo abriu a boca para falar. Hélio levantou uma mão, pausando qualquer resposta. Os documentos já estão com quem precisa estar. O fornecedor também vai ser notificado. Você vai responder por isso, mas não aqui. Aqui você só vai sair. Robervaldo ficou parado por 3 segundos. Depois, empurrou a cadeira, se levantou e foi embora sem dizer mais nada. Os passos dele no corredor de madeira foram diminuindo até sumir. Hélio ficou sozinho na sala, com os documentos espalhados na mesa e o silêncio pesado de tudo que tinha acabado de acontecer. Ficou ali por um longo momento, de pé, sem se mover. Lá fora, no campo, seu Ernesto estava terminando o serviço do dia. Tiago trabalhava ao lado dele, como tinha feito todos os dias desde que o velho chegou. Nenhum dos dois sabia o que tinha acontecido na sede. Mas quando Robervaldo cruzou o pátio, com uma caixa de papelão embaixo do braço e o chapéu de couro na cabeça, sem olhar para nenhum dos lados, Tiago parou o que estava fazendo e ficou olhando. Seu Ernesto não parou. Continuou trabalhando. O senhor sabia que ia acontecer isso? Perguntou Tiago baixinho. O velho não respondeu de imediato. Terminou a fileira que estava capinando, bateu a terra da enxada no chão e disse sem olhar para o lado. Eu sabia o que a terra estava dizendo. O resto era consequência. Naquela noite, depois que os peões jantaram e foram dormir, Hélio desceu da sede e foi até o alojamento. Bateu na porta de madeira de seu Ernesto com 2 nós dos dedos, sem cerimônia. O velho abriu em segundos, como se não tivesse dormindo, como se estivesse esperando. Hélio não entrou. Ficou parado na soleira, debaixo do céu que finalmente tinha deixado a chuva cair, e disse apenas: Eu errei com o senhor quando chegou aqui, e errei com a fazenda por quase 1 década por não ter prestado atenção no que precisava. Parou. Obrigado. Seu Ernesto ouviu, olhou para o rosto do homem na sua porta e assentiu uma vez com a cabeça. Sem discurso, sem dramaticidade. Descanse, seu Hélio. Amanhã tem serviço cedo.
Hélio quase sorriu. Virou e voltou para a sede sob a chuva que caía devagar sobre o cerrado, encharcando a terra que havia muito tempo estava pedindo pelo que era seu de direito. Mas a história não termina com a punição de Robervaldo. Ela termina com uma imagem e com uma frase que quem ouviu não esqueceu mais. A fazenda acordou diferente no dia seguinte. Não por causa de nenhum anúncio, nenhuma reunião, nenhum comunicado colado no mural do alojamento. Acordou diferente porque Robervaldo não estava lá. E a ausência de um homem que ocupa tanto espaço, no pátio, nas ordens, no silêncio que ele produzia ao redor, muda o ar de um lugar de um jeito que não precisa de explicação. Os peões sentiram. Não falaram muito sobre isso, mas sentiram. Hélio assumiu as rédeas diretamente, pelo menos por enquanto. E a primeira coisa que fez, antes de qualquer outra decisão, foi sentar com seu Ernesto numa manhã fria e perguntar o que precisava ser feito na lavoura. Não como quem está ouvindo por obrigação, como quem finalmente entendeu que estava na hora de calar a boca e escutar. Seu Ernesto foi direto, área por área. Explicou o que estava com fome, o que precisava de adubo de verdade, o que precisava de tempo. Não usou o termo técnico, não pediu relatório, não precisou de laptop. Falou com a mesma voz calma de sempre, olhando para o campo enquanto falava, como se as instruções já estivessem escritas ali e ele estivesse apenas lendo em voz alta. Hélio anotou tudo num caderno de capa dura que Tiago nunca tinha visto ele usar antes. O adubo correto foi comprado de um fornecedor novo, checado pessoalmente por Dário antes da compra ser fechada. Quando os primeiros sacos chegaram e foram abertos no depósito, seu Ernesto pegou uma porção na mão, esfregou entre os dedos, cheirou e assentiu com a cabeça. Era o que precisava ser. Simples assim. A aplicação começou devagar, área por área, seguindo à risca o que seu Ernesto tinha indicado. Tiago trabalhou ao lado dele em cada etapa, fazendo pergunta, ouvindo resposta, guardando tudo numa memória que ele sabia que ia usar pelo resto da vida. Seu Ernesto ensinava do jeito que foi ensinado, mostrando, não explicando. Botava a mão na terra, dizia o que sentia e esperava o outro sentir também. Nas primeiras semanas a mudança foi pequena, discreta. O tipo de coisa que só quem olha todo dia percebe. Uma folha um pouco mais aberta aqui, uma haste um pouco mais firme ali. Mas estava acontecendo. A terra estava respondendo. Tiago foi o primeiro a falar em voz alta o que todos estavam vendo, mas ninguém tinha dito ainda. Numa manhã, parou no meio da fileira, olhou para o campo à frente e disse, sem dirigir a ninguém em especial: "Tá voltando." Seu Ernesto, 2 passos à frente, não parou de trabalhar. Mas o canto da boca levantou 1 milímetro. O mais perto de um sorriso que Tiago tinha visto no rosto dele em todo o tempo que trabalharam juntos. Semanas depois, Hélio fez a mesma ronda de carro que tinha feito tantas vezes naqueles 3 anos de desespero. Dirigiu devagar pela estrada de terra, pela mesma rota de sempre, passando pelos mesmos talhões que ele tinha olhado tantas vezes, com aquela sensação de impotência no estômago. Parou no mesmo lugar onde tinha parado meses atrás. Aquele ponto da estrada onde o campo se abria dos 2 lados e onde ele tinha ficado parado diante da linha que dividia o erro da verdade. Desceu do carro, mas desta vez não havia mais divisão. O campo inteiro estava verde, alto, firme, igual dos 2 lados, se estendendo até onde a vista alcançava, sob um céu limpo que o cerrado reserva para as manhãs que merecem. As plantas se moviam juntas no vento, no mesmo ritmo, com aquela força quieta de quem estava exatamente onde precisava estar, recebendo exatamente o que precisava receber. Hélio ficou parado ali por um tempo que não quis medir. O vento batia de frente, balançava as plantas ao redor. E pela primeira vez em 3 anos, ele não sentia o peso que tinha carregado nos ombros, como se fosse parte do corpo.
Tiago chegou por trás e parou ao lado dele, como tinha feito naquela manhã distante, diante do campo dividido. Os dois ficaram em silêncio, olhando para o mesmo lugar, sem precisar dizer nada. A safra seguinte foi a melhor em 6 anos. Quando os números finais chegaram, volume colhido, preço de venda, margem líquida depois de tudo, Hélio ficou olhando para a planilha por um tempo e pensou que aqueles números representavam muito mais do que recuperação financeira. Representavam o que acontece quando alguém finalmente para de comprar solução e começa a ouvir a verdade. Num sábado de tarde, sem avisar antes, sem preparar discurso, Hélio foi até o alojamento com uma chave na mão. Bateu na porta de seu Ernesto e, quando ele abriu, estendeu a chave sem falar nada de início. Construiu uma casa de alvenaria no terreno ao lado, disse por fim, com uma voz que não tinha a firmeza costumeira de dono, mas tinha algo melhor. Era honesta. É sua, enquanto quiser ficar. Seu Ernesto olhou para a chave, olhou para Hélio, pegou a chave com aquelas mãos grossas como raiz de angico, olhou para ela por um momento e colocou no bolso da calça sem cerimônia. Obrigado, seu Hélio. Foi o suficiente. Tiago recebeu uma bolsa para cursar técnico em agropecuária na cidade, paga por Hélio sem que ninguém tivesse pedido. Quando Tiago foi agradecer, gaguejando de surpresa, Hélio fez um gesto com a mão como quem dispensa o agradecimento. E disse apenas que Tiago voltasse nos fins de semana se quisesse continuar na fazenda. Tiago disse que sim antes de terminar a frase. Quando um representante da Associação Rural da região ligou pedindo declaração sobre a virada da Fazenda Brandão, que tinha virado assunto entre os produtores da região, Hélio disse apenas um nome. Tiago contou isso para seu Ernesto naquela tarde, enquanto os dois trabalhavam na última área que ainda estava sendo recuperada. Seu Ernesto ouviu, não respondeu, continuou capinando. Tiago ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com aquela curiosidade direta de quem ainda está aprendendo a fazer a pergunta certa. O senhor sabia desde o começo como ia terminar? Seu Ernesto parou. Apoiou as 2 mãos no cabo da enxada. Olhou para o campo à frente. Verde, alto, firme. E ficou assim por um segundo, como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ele conseguia escutar. Então disse, com a voz baixa e segura de quem passou a vida inteira aprendendo com o que não fala. A terra só devolve o que dão para ela. Nesses 3 anos deram mentira. Fez uma pausa curta. Agora estão dando o que ela precisa. O resto ela faz sozinha. Pegou a enxada. Voltou ao trabalho. O sol batia de lado, dourado, sobre aquele campo que havia muito tempo não via tanto verde. E seu Ernesto caminhava entre as fileiras com o mesmo chapéu remendado, o mesmo passo firme, as mesmas mãos que sabiam ler o que a terra escreve para quem tem paciência e humildade para ouvir. Nem sempre o prejuízo vem de fora. Às vezes ele cresce dentro, bem debaixo do seu nariz. E enquanto você confia nas pessoas erradas, ignora quem realmente sabe o que está fazendo. No final, não foi força, nem dinheiro, foi visão. E quem enxergou primeiro, mudou tudo. Agora me diz nos comentários, você teria confiado no velho, ou também teria duvidado dele?